Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas, rogando, Senhor, que a tua santa presença que se faça, que abençoe esta casa que nos acolhe, e também Cristo Jesus ilumine a nossa mente, a nossa consciência, no entendimento do teu Evangelho. Abençoe nossos sentimentos, para que possamos erradicar, Senhor, os conflitos íntimos que tanto bloqueiam o entendimento e a aceitação de tuas verdades, Senhor. Que no nosso coração possa habitar a fraternidade, Senhor, e assim possamos receber as dádivas de teus ensinamentos e com amor, sinceridade, colocá-las em prática, Senhor. Abençoai, amado Cristo, todos aqueles que aqui se encontram encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber a tua paz, a tua verdade. Estender ao lar e à família, aos familiares de cada um, as bênçãos do teu amor, dissipando as trevas, a ignorância, o vício e todo o mal, e edificando o lar como um templo também de uma família cristã. Abençoai, Jesus, trabalhadores desta casa santa, somos servos dos teus servos, aprendizes do teu Evangelho, que possamos, Cristo Jesus, fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem. Iluminai e abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também um precioso medicamento. Cubra de bênçãos as mãos de todos aqueles que, de alguma forma, manipulou este alimento até chegar a nós. Abençoai, Jesus Cristo, este caderno de prece, todos os nomes que aqui se encontram. Iluminai, Senhor, aonde estiverem, dissipando, Senhor, as trevas que possam ocasionar os males, dissipando, Senhor, o aprisionamento, e assim fortalecendo a cada um a buscar teus caminhos na religião que professarem, mas naquela, Senhor, que ensinar e vivenciar as tuas verdades de amor e vida eterna, encontrando assim teus caminhos. Abençoai, Senhor, estas águas, e que em cada recipiente, Senhor, sejam colocados os preciosos medicamentos que vêm de ti. Assim como transformastes água em vinho nas bodas de Canaã, transformai, Senhor, esta simples água no mais precioso, bendito medicamento. E que assim, na individualidade de cada um, sejam colocados os remédios necessários para o alívio e a melhora, Senhor, do corpo físico e para a cura do corpo espiritual, transformando assim, Senhor, em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Cristo, abençoai, Senhor, a colônia Santa Marta. Abençoai os hospitais, as creches, asilos, presídios e orfanatos. Iluminai os manicômios, as clínicas de recuperação mental. Cubra de bênção aqueles que encontram-se dementados pelas ruas, aprisionados do vício ou escravizados por forças perversas e negativas. Liberte-se a cada um, Senhor, que um anjo amigo possa auxiliar aonde houver a dor e a escuridão, lá esteja a tua presença de amor e luz. Rogamos, amado Jesus, pelos irmãos evangélicos, judeus, muçulmanos, católicos, que tu possas abençoar, Senhor, todos aqueles que professam cultos
e formas diferentes e diversas da nossa, que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus, e sobre a prática da caridade, possamos construir uma fraternidade universal do amor, caminhando para a regeneração, Senhor, regenerando a nós mesmos. Iluminai nosso país querido, que passa por tantas convulsões sociais, inversões de valores, dissipai as trevas, que abocanha, Senhor, esta pátria através de ilusões, de falsidades, mentiras, de ideologias, Senhor. Iluminai a consciência de cada habitante, de cada, Senhor, irmão que estejam em comando, em poder, para que possam ter discernimento, luz e verdade. Estendei, Senhor, estas bênçãos santas e sagradas sobre toda a humanidade, principalmente os países que encontram-se em conflitos. Pacificai o coração dos governantes que fomentam a guerra, a destruição e o derramamento de sangue. Que a paz possa reinar em todo o orbe terrestre, Senhor, e que aqui seja o teu reino de amor e de vida eterna. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de amor e de fraternidade. Centro Espírita Recanto da Paz. E daqui a alguns dias, semanas, né? Dia 4 de abril, completamos 22 anos de atividade sob a minha coordenação. 22 anos de trabalho e aprendizado no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando assumi esta casa, eu perguntei, porque um espírito, com toda certeza, mensageiro de Jesus, porque não era mensageiro das trevas, claro, porque o mensageiro das trevas não faria um convite deste para mim. Ele faria convite para mim ir para a praia, faria convite para mim fazer churrasco, faria convite para mim encher a cara, faria convite para mim viver uma vida de luxúria e ociosidade. Então, com a certeza do convite dos fatos, eu creio que foi um convite de Jesus Cristo, que mandou um mensageiro, e disse que eu iria assumir uma casa espírita nessa região. Eu passava lá pela GO, que vai para Bonfinópolis, e me disse, olha, você vai assumir uma casa espírita. Beleza. Eu até ri, brinquei, cantarolei, que não via nada, só via mato, né? Falei, só se for debaixo de uma árvore, né? E saí brincando e cantando, né? Eu estava de moto naquela bela tarde de verão. Então ele disse que me convidou para assumir uma casa. E eu perguntei, depois, passado algumas semanas, a minha saudosa tia Magnólia, fundadora do Grupo Espírita Regeneração, junto com seu marido Boanerges Crispim, né? Fundaram lá o Grupo Espírita Regeneração, que hoje conta com mais de 13 casas espíritas em Goiânia e muito mais de 3.000 trabalhadores. E a tia Magnólia, né, eu era muito amigo dela, até chamava de tia, nós tínhamos trabalhos em comum, e ela disse, olha, vamos ali que eu quero te apresentar vou te mostrar uma coisa. E ela não disse nem que era. Eu falei, vamos, né? E ela me apresentou essa casa. Eu falei, assumo. Ela falou, você é capaz, você pode assumir. Tá bom, eu assumo. Eu era trabalhador lá do Centro Espírita, que ela era presidente, né? Chamada Grupo Espírita Luz no Lar. E trabalhava também no Regeneração. E assumi aqui no dia 4 de 4 de 2004. Bacana isso, né? Poderíamos dizer, é cabalístico, né? 4 de 4 de 2004, né? É cabalístico. Bacana, né? E eu perguntei para a espiritualidade, né? Qual seria a finalidade, como eu deveria me portar. Eu pedi 10 anos para começar o trabalho. E me concederam,
O objetivo desta casa é como se fosse a parábola do filho pródigo. Acolhei a todos como o filho que está voltando para a casa do Pai. Fazer dessa casa a casa do Pai, de Deus. Eu sou só um filho que também voltei para a casa do Pai. Faça dessa casa a evangelização da luz da verdade. E é nisso que nós estamos trabalhando há 22 anos. Muita gente pensa, quando fala assim, um trabalho no centro espírita, pensa que a gente está indo para o terreiro, para a encruzilhada, né? Não, gente, trabalhar é encher a mão de calo, né? Trabalhar é verter o suor da matéria. Aquilo lá é manipular energias, arriar forças perversas, arriar, né? Manipulações de energias. Então, nós trabalhamos, o centro espírita é um trabalho. Este encontro é um trabalho. Nós começamos ele às 1h30 da tarde, onde reuniu-se alguns irmãos que organizaram o centro, limparam o pátio, fizeram a sopa, ajeitaram as... Pode ver que está tudo limpinho e perfumado. Então, são voluntários que vêm no centro para trabalhar. Não é para fazer trabalhos de magia, não, viu? Muitas vezes a pessoa chega no centro e escuta trabalho, isso é só uma explicação. Né? E eu digo a vocês, você sabe qual é a maior dificuldade que eu enfrentei que eu enfrento nesses 22 anos? Não é a perseguição das trevas, que tem muito. Não é magia negra, que me fazem muitas. Porque nós recebemos magia negra de várias denominações religiosas que tentam provar a sua força ou tentam dificultar a nossa atividade. Não é enfrentar as maledicências, né, que irmãos de outras lides religiosas espalham boatos. Ele rouba, né? Só pode, porque pensa, como é que ele sustenta o centro se ele não pede nada para ninguém? Só pode estar roubando, né? E alguns até me perguntam, mas como é que você faz para sustentar o centro? Eu falo assim, olha, eu tenho um segredo. No fundo da chácara tem um pé de nota de R$100. É só eu precisar, eu vou lá e colho algumas. Né? Na quinta-feira mesmo é dia de eu ir lá colher. Porque na sexta os meninos vão para o Ceasa e nós compramos as verduras. De vez em quando acha uma alma boa lá, que dá 1, 2, 3, até 4 caixas de verduras. Mas nós trazemos 15, 16, 17, 18, 19, 20 caixas. Depende do dia, da condição que o dinheiro dá. Né? O Ceasa é alto e baixo. Tem dia que você chega lá, você compra uma caixa de tomate por R$30, na outra semana ela está 300. Né? Aí você chega para comprar uma caixa de chuchu, ela está 10, na outra semana ela está 80. Né? Então a gente vai negociando lá. Aí tem mais a média, 15, 16 caixas. E eu não importo, isso para mim não é problema. E fala, e vai falando, não tem problema. Não são esses aspectos. Antigamente eles vinham aqui para a porta rezar e xingar. Né? Alguns paravam ali e faziam até culto ali na porta. Isso aqui é a casa do demônio e tal. Eu pensei, mas eu ia lá para fora, olhava para dentro e falava, mas não estou vendo demônio aqui. A gente reza, a gente busca Jesus, faz a caridade, auxilia todo mundo, não pede nada a ninguém. Falei assim, ô demônio bom esse, né? Eu acho que eu vou ficar do lado desse caboclo, porque um demônio que só faz o bem, e Dona Fátima aqui está há 20 e tantos anos que nos conhece, né, Dona? Se ela conhece, sabe se a gente faz coisa errada ou não, porque depois de 22 anos não é possível que não, né? Fala assim, mas esse demônio é muito bonzinho, né? Então, assim, eu penso, meu Deus, como estão enganados, sabe? Então, não é nada disso a nossa dificuldade, a maior dificuldade. Você sabe qual é a dificuldade? A nossa dificuldade é de apresentar Jesus àqueles que aqui chegam. Porque a grande parte não quer encontrar Jesus Cristo. Eles querem ficar livres de alguma coisa. Muitos acreditam que está sobre uma magia negra, e alguns até se encontram mesmo. Outros estão com enfermidades e quer ficar livre da enfermidade. Outros querem
por curiosidade, que se faça revelações, e essas revelações não vão acrescentar nada na vida dele. Outros querem saber o que ele foi na vida passada. Outros querem saber do seu futuro. Eu acho engraçado que vem uns e falam assim, olha, arrumei um marido, já é o quinto que ela veio aqui. É o quinto marido que já me trouxe. Mas eu arrumei um marido, mas esse é o meu marido. Ele é minha alma gêmea, não é? Eu falei, não sei. Eu queria saber, se você me contasse, esse vai dar certo? Eu falei, só depende de vocês dois. Só depende de vocês dois para dar certo. Qual que é a lógica de um relacionamento? Se os dois quiserem um relacionamento. Não precisa ter nenhuma evidência para. Agora, se vocês dois não comungarem o mesmo pensamento e vontade, se a união, você está querendo um homem ou você está querendo um companheiro? Se você quer homem, daqui a uns dias ele não será homem para você. Se o homem quer a mulher, daqui a uns dias ela não será a mulher para ele. Porque a mulher, ele tem uma característica para querê-la. Ele quer uma mulher que satisfaça ele sexualmente. Ele quer uma mulher que seja bonita, que seja charmosa, que seja agradável. Então, daqui a uns dias, já não agrada mais tanto. Então, ele já vai olhar para outras mulheres. Agora, se os dois procuram se afinizar, por isso que Jesus falou, aquilo que Deus une, o homem não separa, a magia negra não separa. Não existe nada que separe aquilo que Deus une. O que é um homem e uma mulher? Deus fez homem e mulher. Os dois se encontram. E se eles buscarem um encontro em Deus, em Cristo Jesus, esses dois vão viver a vida para a eternidade juntos. Compreende? Não estou dizendo, não é aquilo que você escuta no casamento, até que a morte os separe. Não, isso é matéria. Até que vocês dois queiram caminhar juntos. Isso é alma gêmea. Aqui na terra, como marido e mulher, no mundo dos espíritos, como irmãos, retornam noutra encarnação, como irmãos, como amigos, como marido e mulher, e assim vai, trabalhando para o crescimento pessoal dos dois e coletivo na grande acessão a Deus. Então, muitos não compreendem ainda a grandeza do Espiritismo, porque querem encontrar no Espiritismo soluções para seus problemas sem a modificação dos seus hábitos e das suas atitudes. E o mundo está cheio de religiões que te prometem milagre sem você fazer nada. É a mesma coisa de você começar no jardim da infância e a professora dizer, você é um médico. Você diz, não precisa estudar mais. Já vou cobrar a consulta. Entendeu aí? Não, você tem a possibilidade de ser um médico, mas para ser um médico você tem que ser dedicado, focar, estudar e não se envolver com coisas que te distanciam do objetivo da medicina, que a medicina é uma profissão missionária, santificada. Ao menos era para ser assim, né? Ao menos era para ser assim. Porque poucos hoje compreendem o que é ser médico, né? Assim também é o cristão, o líder religioso, o coordenador religioso. É uma missão, é missionário. Ele não pode receber, não pode cobrar, ele não pode trocar, ele não pode receber favores, senão ele está trocando aquilo que é de Deus para as coisas da matéria. Jesus avisou. E hoje nós sabemos que as religiões estão nesse contexto de troca. Então elas ofertam muita coisa, sem a evangelização e sem um compromisso da pessoa conquistar o direito de melhorar. Compreende isso? Isso é perigoso. E nós estamos vivendo, nós passamos pela apostasia espiritual.
E nós estamos vivendo a impiedade espiritual. A apostasia é a indiferença diante das leis de Deus. É aquela indiferença espiritual. E o homem agora está saindo da apostasia e entrando na impiedade. A impiedade é a indiferença das coisas religiosas de Deus. É o homem ímpio. Agora vem, até aí está tudo bem, né? Mas vem a notícia triste. É o último estágio. É o último estágio. O ímpio é o último estágio. Compreende? Isto não é coletivo, é na individualidade de cada um. Não pense você que Deus vai desmanchar a terra, vai desmontar o mundo, que através de bilhões de anos está sendo construído, e nós vivemos na melhor fase que a terra proporciona aos seus habitantes. Nós não temos chuvas ácidas. Quando acontece catástrofe, são construídas por nós mesmos, não pelas condições da natureza, porque a natureza já nos oferta uma extraordinária forma de viver. Se o homem vive em lugar deserto, é porque ele quer, porque a terra tem lugares fantásticos. Se o homem vive em lugares que passa fome, é pela indiferença dos outros que tem muito. Se o homem degrada a natureza, é por interesse comercial. Se o homem está fazendo, pensa o que vai acontecer, o que já está acontecendo, irá acontecer, com esses testes de bombas atômicas que jogam nas profundezas do oceano, que jogam nas profundezas da Terra, que jogam na altitude, fazem explodir bombas atômicas. Isso tem uma repercussão sobre um contexto do conjunto do todo do planeta Terra, e que todos nós vamos colher o fruto da destruição dessas situações, em formas de perturbações mentais, de obsessões, de cataclismas, de ventanias, de enxurradas, de tsunamis, e aí vai, de loucuras coletivas. Então, o que eu estou dizendo é que em cada um chegará o momento para ele sofrer a situação da transformação. Então, agora, o que acontece é que o homem saiu da apostasia espiritual e está chegando na impiedade. Aí o homem quer usar as coisas de Deus para resolver as suas coisas na matéria. Está compreendendo? Assim como fazia lá nos antigos, quando consultava-se os oráculos, as pitonisas, não é? As pitonisas eram escravas. E ai dela se fizesse alguma coisa errada, se errasse alguma mediunidade. Estavam decapitadas, porque era para resolver coisas da matéria. Então nós estamos voltando naquele tempo da heresia, sendo que nós estamos numa consciência extraordinária. Só que essa consciência extraordinária que nós ganhamos está transformando na indiferença espiritual. Porque nós não aproximamos nosso coração de Jesus. Nós aproximamos o nosso coração das trevas, de interesses na matéria. Nós morremos de medo de uma macumba, de uma magia negra. E nós não acreditamos em Jesus Cristo. Qual a lógica disso? Por que nós não acreditamos? Porque nós estamos na impiedade. Porque nós desprezamos as coisas dos céus e abraçamos as coisas da terra, da matéria. Aí eu tenho medo mesmo de espírito, aí eu vou ter medo de macumba, eu vou ter medo de magia, eu vou ter medo de mal olhado, eu vou ter medo de feitiçaria, eu vou ter medo de simpatia. Por quê? Porque eu também estou fazendo isso. Compreende? Porque eu ainda estou envolto nessa situação, mas se eu deixei isso e busquei a Jesus, eu não tenho medo de mais nada. Porque eu compreendo que tudo é pela permissão de Deus e pela vontade de Deus.
Coisas boas irão me acontecer, coisas ruins irão me acontecer. O que vai sobrar disso é o que eu vou fazer através de que cada uma chegar. Compreende a diferença? Há mais de 30 anos atrás eu sofria magia negras terríveis. Eu busquei, falei, peraí, o que eu tenho que fazer? Desmanchar magia? Devolver magia? Não, quero ter o conhecimento. E assim, busquei o conhecimento. Agora, o que eu faço com esse conhecimento? Aquilo que eu quis que fizesse para mim, ter a força e o conhecimento para superar todo o mal. Como faz isso? Ajudando as pessoas. Pronto, nunca fiz só magia na minha vida, apesar que eu conheço muito, mas muitas mesmo. Sei como fazer, sei os locais de fazer, sei os instrumentos que se fazem, os elementos que se usam, e sei a força, e tenho a força mental para fazer. Não faço. Essa aí é a aprovação. Se eu fizer, eu sou ímpio, eu sou herege. Compreende? Então a humanidade hoje não está interessada em encontrar Jesus, está interessada em resolver seus problemas materiais com as coisas espirituais. Não dá certo. Todos que fazem isso, falem ou vão falir. Isso é questão de tempo. Isso é questão de tempo. Compreende isso? Para que a gente entenda isso. Chega uma hora que isso eclode-se e a solução chega. O inimigo do reino. Está lá em Mateus, no capítulo 13. Veja só. Jesus contou uma parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Preste atenção. De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. Preste atenção. Isso chama parábola. Jesus é que contou. O homem vem e semeia. O campo é a terra. A plantação são nossas atitudes. Compreende? Nós viemos à terra para nosso crescimento espiritual. E nós vamos plantar. E aquilo que nós plantaremos, nós colheremos. Algumas pessoas falseiam a sua plantação. São aqueles que plantam o joio. O joio é igual o trigo até determinado tempo. Até determinado tempo. Mas o joio é erva daninha, é capim. O trigo é alimento. Então, quando nós chegamos à terra e vamos vivendo, nós vamos fazendo ações boas e ruins. Se nós fazemos boas ações, nós somos o trigo. Se fazemos ruins, nós somos o joio. E se nós fazemos boas ações e outros fazem ações ruins contra nós, elas estarão misturadas com o tempo. Vai chegar uma hora que isso vai eclodir-se sobre a lucidez da verdade. Nada é oculto que não vai ser declarado. Tudo vai ser descortinado. Então não adianta mentir para a nossa consciência e nem para a consciência de Deus. Então, na parábola, os empregados falaram: mas você plantou boa semente, por que está surgindo o joio? Ele falou: foi o inimigo. Quantas pessoas fazem coisas ocultas, dizendo que é bonzinho, mas que, na verdade, ele está ali se assemelhando como o joio.
mas que vai crescendo e crescendo, e o tempo vai aparecer, e vai eclodir-se, não é? A erva daninha e o joio. Chegará o momento que os dois serão detectados, não precisa nem ser esperto em agricultura para saber qual que será o trigo. Por quê? Porque o trigo vai dar sementes, grãos, e o joio não. O joio não dá nada. E quando os empregados falou, vamos arrancar? Não. O dono da plantação disse não, porque senão você pode arrancar o trigo também. Então nós não podemos também julgar ninguém, porque senão nós julgaremos erroneamente. É viver santamente na produção do bem, para que o tempo mostre a cada um segundo suas obras. Compreende isso? Então, quando eu disse que todos aqueles que buscam caminhos opostos a Jesus Cristo, estes não encontrarão o fruto de que necessitam para o seu equilíbrio, para a sua vivência, para a sua alimentação espiritual. Quantos hoje estão aí sofrendo perturbações mentais, que elas iniciam com aquilo que nosso país está achando que é tudo normal. Na verdade, no nosso país tudo é normal, né? Você sabe o que é anormal no nosso país? É ser espírita, é ser honesto, é ser verdadeiro. Porque até os espíritas estão debandando para os terreiros, buscando soluções para seus problemas materiais, na comunicação com entidades que oferecem a facilidade. Então eles estão ali também buscando a plantação do joio em suas próprias vidas. Quantos estão fazendo isso? Muitos, mas muitos mesmos, usam a mediunidade para benefício pessoal. Isso eu estou dizendo em todas as religiões. Em todas as religiões. Usam Deus em benefício pessoal, em promoção pessoal. As pessoas estão atrás de fenômenos. Eu acho engraçado quando as pessoas chegam na nossa casa. Acho engraçado quando as pessoas me conhecem no cotidiano. Isso aí que é dirigente, centro espírita? É. Você é médium? Vou responder igual o Chico. Um dia um juiz, o Chico estava numa audiência, né, que ele recebeu uma intimação, que uma mulher tinha processado ele, o juiz perguntou, você é o homem que fala com os espíritos? Chico baixou a cabeça, respirou e falou assim, não, senhor, eu não falo com os espíritos, eles é que falam comigo. Compreende isso? Então estão atrás de fenômenos. Aí quer, sabe, quer misticismo, quer escutar coisas além da sua própria compreensão ou coisas que agradam o seu coração. Mas raro quer escutar a verdade. E quando escuta a verdade, dificilmente retorna naquele lugar. Compreende? Isso já é um aviso para alguns que estão aí nunca mais voltar, né? Porque vão escutar a verdade aqui. Né? Escutam a verdade. Saem até com raiva de mim. Sem educação. Né? Anticristão. Né? E assim, eu estou falando só as palavras meigas que eles falam de mim, né? Só as meigas, imagina as mais ou menos. Eu não quero nem saber das cabeludas. Não faz diferença. Sabe por quê? Porque tem 22 anos que nós estamos nessa casa, tem 30 anos que eu trabalho no Espiritismo. Né? Compreende isso? Não é julgamento por uma atitude, por uma opinião que vai modificar o caminho de Jesus Cristo na nossa vida. Pessoas querem, sabe? Antigamente eu fabricava medicamentos naturais e doava. As pessoas não aceitam isso.
Elas querem que cobra. Elas adoram que cobram delas. Se você der uma garrafa de um medicamento natural para a pessoa não toma. Mas se você dizer, essa garrafa aqui é R$100, ela vai te curar do câncer. A pessoa compra 5 na hora. E ela não cura. E conta para todo mundo que foi curada. Porque ela fica com vergonha de dizer que não curou e que comprou 5. E ela faz os outros comprar também. Para que ele erra também junto. Da mesma forma que o outro. E o outro faz a mesma coisa. Isso é a propagação das ilusões materialistas. Está aí os falsos profetas. Isso é o inimigo que planta o joio ao lado do trigo. Compreende isso? Olha só. Aí ele fala, queres que arranquemos o joio? O dono respondeu, não. Pode acontecer que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro, até a colheita. Agora você está entendendo, né? Então, quando nós falamos assim, olha, é melhor eu estar no mal, que o mal está vencendo tudo, o mal pode vencer por um período. Mas a hora que chega a hora da colheita, é a hora que o mal é ceifado. Essas são palavras de Jesus, quer ver? Preste atenção. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores, arranquem primeiro o joio. Preste atenção. Arranquem primeiro o joio. Então, a hora que florescer os frutos de caridade, fraternidade, perdão, obediência, resignação, tolerância, ética, honra, moral, honestidade, a hora que isto florescer, porque é uma metáfora alegórica que Jesus fez e fazia em todas as parábolas. Aí vem os frutos da verdade, que vai mostrar quem é trigo e quem é joio. Quem está à direita de Jesus Cristo, quem está à esquerda. E a esquerda é o maligno. Quem é ímpio, quem é herege, quem quis aproveitar das bênçãos dos céus para abocanhar as coisas da terra e para ter supremacia sobre as outras pessoas. Compreende isso? Nós estamos vendo as coisas acontecerem ao nosso redor. Estamos indiferentes, porque nós estamos na época, na era da indiferença. Se não é comigo, eu não estou aí. Parece que encarnou os Pilatos em todos os corpos na face da terra. Lavamos as mãos desde que não seja comigo. É a indiferença. O nosso país é campeão da indiferença. Nosso país está sendo campeão da hipocrisia, da inverdade. Nosso país é campeão de opiniões. Eu digo que parece que todos os caciques nasceram no Brasil. Não tem mais índio. Todo mundo quer mandar. Todo mundo quer ter direito. Ninguém mais quer obedecer às leis de Deus. Ninguém tem compromisso ético com mais ninguém. Marca um compromisso com uma pessoa. Marca. Fala assim, 10 horas eu estarei lá. Compreende? Nós vemos, eu vejo, até em aniversários, ela vai cantar parabéns às 5 horas. Eu chego 4h30. 5h20 eu já estou doido para ir embora. Canta parabéns 9 da noite. No simples aniversário não tem compromisso nenhum. No aniversário de uma criança fazem isso. E a criança entende então que é muito honroso atrasar. As pessoas acham que isso é uma glória, não cumprir com as palavras. E com os compromissos então? Então nós estamos vivendo uma época
muito feia moralmente. E diante disso tudo, nós estamos vendo as religiões abraçando e incentivando estas intolerâncias, essas discrepâncias com Cristo Jesus. Jesus nos alerta. Essa parábola é extraordinária, traz ela para a sua vida. E ele disse, olha, preste atenção. Deixem crescer, né? Um e outro. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores, arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimados. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Então, Jesus disse que o inimigo que prega a mentira, a falsidade, os falsos cristãos, os falsos profetas, os falsos religiosos, chegará um momento que eles serão ceifados. O que é ceifar? É a dor, é o sofrimento. É chegar às problemáticas que a matéria não tem remédio, não tem conserto. São as crises existenciais. São as dores da alma. É o ceifeiro. Quem que vai ser o ceifador? São os Espíritos de Deus? Todos são de Deus, né? Mas são aqueles que estão na maldade. Que o mal, se corrigem, é corrigido através do mal. Não quer ser corrigido pelo mal? Então erradica o mal do seu coração. Erradica o mal dos seus pensamentos. Erradica o mal das suas atitudes. Erradica o mal dos seus hábitos. Compreende aí? E depois recolho o trigo no meu celeiro. Ou seja, aqueles que produziram o bem serão acolhidos no coração de Jesus, no reino de Deus, onde não há prantos e não há ranger de dentes. Isso serão só para aqueles que são o joio. Mas para aqueles que produzem o bem, eles serão acolhidos no celeiro de Deus. E ele ajuntou-se ainda com esta outra parábola, quando diz, o reino de Deus, o reino dos céus, é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo, embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros dos céus vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse e falou que aquele que é o último na terra será o primeiro no céu, certo? Então ele disse aqui como um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas que dá uma das maiores árvores. E que quando esta árvore cresce, são aqueles que praticam o caminho e o exemplo, as atitudes de Jesus. Ele é como um grão de mostarda que vai crescendo. E quando ele cresce, ele se transforma na árvore de vida para a vida. E os pássaros, ou seja, os anjos dos céus, descem para coroar aquela pessoa que era pequenininha na terra, mas que cresceu sob os olhos do Senhor. Então, os anjos dos céus, não os ceifeiros, ele diz os pássaros do céu, ele quer dizer os anjos de Deus, descerá e fará ninho nos galhos, ou seja, os anjos de Deus usará aquela pessoa e rodeará aquela pessoa, auxiliando-os, protegendo-o no caminho do bem que ele faz. Você está entendendo a grandeza que é o caminho de Jesus Cristo? Você está compreendendo que não há outro caminho a buscar? Olha, o mundo vai te ofertar centenas e milhares de portas. Nós estamos vendo a grande propagação das mentiras espirituais.
está aparecendo videntes, oráculos, está aparecendo cartomantes, estão aparecendo espíritos, estão abrindo portas de terreiro, de comunicações espirituais, sem nenhum critério em Cristo Jesus. Estão aparecendo videntes e revelações por todos os lugares. Jesus avisou, no final dos tempos, crianças profetizarão, velhos terão visões, e aparecerão os falsos profetas que enganarão a muitos, até mesmo, se for possível, os escolhidos. Plantas o joio ao lado ou no coração daquele que tem o amor, mas que ele ainda não começou a praticar. Eu vejo tantas pessoas dizerem assim, olha, eu fui em tal lugar e disse que eu sou iluminado. Então faça brilhar a tua luz. O que você está fazendo para brilhar a sua luz? Você é iluminado. Então, o que adianta você ter uma luz na sua casa e ela estar apagada? Fala para mim. O que adianta? O que adianta você ser, eu vejo crianças, jovens, adultos extraordinariamente inteligentes, mas o que adianta você ter um QI de 182? O que adianta se você sabe só jogar videogame? O que adianta você ter um QI de 180 e saber só jogar videogame? E você é um expert em videogame? Você é um expert em jogos, em tabuleiros, em decifrar códigos que não te levam para lugar nenhum? Que adianta? Esses dias eu vi um podcast e o cara falando, eu tenho QI de... Ele não queria falar, que ele foi se titulando ali um pouco de humildade. Ah, mas fizeram um teste comigo, eu tenho QI de 182. Mas o que me adianta se eu só não sei fazer nada com essa inteligência? Eu sei decifrar tudo quanto é tipo de instrumento e música, sei tocar todo tipo de música. O que adianta se eu não consigo controlar nem a mim? Toma remédio controlado e se droga. O que adianta? Então, o que adianta você dizer, se você conhece Cristo Jesus, mas não segue Cristo Jesus? Então você está categorizado como um ímpio que conhece Cristo, mas despreza os seus valores espirituais, os valores de Deus. Aonde vai dar isso? Responde para você aonde você vai parar com suas escolhas distanciadas de Jesus Cristo. Sendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, o que adianta você ir procurar nas cartas, nos tarôs, nas numerologias, nas cartomantes, nas revelações, em todos os tipos de comunicações, sendo que você não produz nada para o reino de Deus fazer parte no seu coração? Você será, então, está categorizado como o joio. Que a hora de chegar a época da floração, você não vai florescer nada, porque você não tem nada no seu coração. E aqueles que fizeram, os cachos das suas obras aparecerão. É a hora, então, que separa o joio do trigo. Separa os bons dos maus. Separa a verdade da mentira. Separa aquele que pratica e vive em Cristo daqueles falsos, ou eles mesmos se titulam profetas, apóstolos, não é? Apóstolos. Eu sou profeta, eu sou um apóstolo. Cristo teve 12 apóstolos, depois chegou um. Paulo nem foi apóstolo de Cristo, foi titulado pela igreja. Paulo foi um seguidor de Jesus. Paulo não foi apóstolo de Cristo. Nem Paulo foi apóstolo de Cristo. A gente vê aí, o apóstolo de Cristo. Aí ele constrói uma igreja, ele monta uma nova forma de professar e constrói templos monstruosos, fenomenais.
e anda e tem milhares e milhões de dólares em muitas contas. Ele abraça o mundo, abre igrejas em vários países, em vários continentes e se titula os apóstolos de Jesus. Sendo que Jesus Cristo nasceu na manjedoura. Sendo que Jesus Cristo nasceu no estábulo. Sendo que Paulo abandonou tudo e foi seguir a Jesus. Largou todas as pompas e riquezas. E assim foram todos os grandes que seguiram Jesus, fez-se como um grão de mostarda e cresceu uma frondosa árvore, e seus galhos e tentáculos abraçou a humanidade em frutos de amor e caridade. E que os anjos dos céus desceram sobre a cabeça destes simples, humildes servos de Jesus Cristo. E suas mentes deram para nós as condições de entender nosso Senhor Jesus Cristo e a coragem de praticar, mesmo com tantas perseguições, com tantas maldades. Entrego a cada um essa mensagem sagrada de Jesus. Rogo a nosso Senhor Jesus Cristo que possam dar a clareza mental a cada um para o entendimento. Peço perdão pela minha incapacidade de passar toda a lucidez da verdade de Jesus Cristo nessas duas parábolas tão fantásticas. Abraçar o caminho de Jesus Cristo não é abdicar de viver, é viver em Cristo Jesus e saber que Cristo e o amor é o único caminho. E fazer o encontro da criatura com o Criador. E buscar Jesus Cristo, não na cruz, não crucificado, ali caído, sangrando, furado. Não, o Cristo ressuscitado, o Cristo iluminado, o Cristo repleto de luz e esperança, o Cristo de energia, o Cristo da vida. Isso é que Cristo nos mostrou. Ele não quer nos mostrar o Cristo crucificado, quer mostrar o Cristo ressuscitado. A cada ofensa, a cada agressão, a cada sacrifício que o mundo te exige, mostre para o mundo o Cristo ressuscitado em seu coração. Ame até doer seu coração. Perdoa 70 vezes, 7 vezes, se for necessário. Mas não permita uma só energia de ódio e raiva no seu coração. Possam perseguir-nos, não importa. Sempre Cristo estará ressuscitado em nosso coração. Esta é a forma que eu encontro Jesus, que eu encontrei Jesus. E esta é a forma que eu entrego a vocês. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta energia santa que derrama sobre nós. Como uma chuva fina, teu bálsamo cobre-nos como um manto sagrado que pacifica nossa alma, que tranquiliza nosso ser e que cura as feridas que não enxergamos, e até mesmo, Senhor, aquelas que sentimos. Amado Cristo, perdoe-nos. Perdoe-nos pela ignorância e pela indiferença espiritual. E nos fortaleça, Senhor, a encontrar a lucidez de Tuas verdades. E através, Senhor, dessa lucidez, dê-nos e auxilia-nos na coragem de vivenciá-lo e mudar nossos caminhos. Obrigado, Jesus. Entrego em Tuas mãos todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados ou desencarnados. Acompanha-os, Senhor, por onde forem. Proteja-os. Intua-os no melhor caminho do amor e do perdão. Em Tuas mãos, Jesus amado, entregamos nossas vidas. Sobre a luz do Teu amor, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, Senhor, da prática de pecado. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Fico muito honrado. Roga a Jesus que acompanhe os de retorno. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Que Jesus nos proteja de nós mesmos. Que Deus seja louvado.